Olá, meus amados, bom dia para todos. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a todos nós. Mais uma vez aqui na página com vocês, para trazer a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra que tem poder para transformar a vida, tem poder para transformar corações. Essa palavra que tem poder para tirar vidas do pecado. Essa palavra que ela cura, liberta e salva. E nessa manhã de hoje, como vocês podem ver o tema, Deus mudará a sua vida. Por que eu prego com toda esta ousadia de mudança? Porque em outrora, amado, eu vivi uma vida de pecado. Uma vida escravizado dentro de uma liturgia literalmente dominada pelo pecado. Aonde o pecado falava muito mais forte. Aonde o pecado predominava a minha vida. E quando eu estava de 14 para 15 anos, eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a qual veio a mudança não somente na minha vida, como também na vida dos meus amigos, na vida da minha família. Nós vivemos toda a nossa vida dentro do espiritismo. Quem é o caminho que está seguindo, respeito. Mas para minha vida não serviu. Para minha família não foi bom. Não estou aqui para criticar a religião de ninguém. Simplesmente para dar um testemunho de verdade o que Deus fez através da minha vida. E vivi uma vida de pecado, uma vida literalmente abandonada. Até que um dia esse encontro com Jesus transformou a minha vida. Houve uma intervenção maligna para poder dizer qual os segmentos que nossa família tinha que tomar. E dentro desse segmento havia a separação dos meus pais. E eu não aceitei de jeito nenhum essa intervenção maligna. E eu disse, eu não quero servir uma religião que separa. Eu não quero servir uma religião que os deuses dessa religião diz para um casal que eles não podem viver junto. E moral da história, houve a separação. Com isso eu era um adolescente, aos 14 anos, como eu disse, um vazio muito grande, por não querer aceitar essa separação. Porque não foi algo, amado, decidido por eles. Foi uma intervenção maligna. Não foi eles que determinou que era o fim. Não foi eles que disse que era o fim. Não foi por causa de uma traição. Não foi porque o amor acabou. Não. E nossa família era vista como perdida, literalmente por muitos. Muitos não valorizavam. Muitos via eu e os meus irmãos como perdidos, futuros maus elementos. Muitos via eu e meus irmãos como próprias pessoas da família. Quando eu falo muitos, são parentes, principalmente. Diziam para minha mãe, esses meninos não vão ser boa coisa. Esses meninos não vão dar para que preste. E a gente ouvia isso diariamente. E aí um belo dia estava eu andando dentro da praça de Engenheiro Pedreira, que fica aqui no município de Japeri.
E ali eu andando, encontrei com uma grande concentração naquela época, na década de 87, 86 para 87, já no finalzinho de 86. E aquela grande concentração daquela Igreja Universal, muitos jovens, bandeira, eles louvando ao Senhor. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu sentei num banco da praça. Por incrível que pareça, tinha um lugarzinho só, que estava muito cheio. Aquela praça estava predominada pela Igreja Universal e pelo poder de Deus. Naquela época, quando os jovens vieram se aproximar de mim, porque era um encontro jovens, vem participar conosco. Aí eu meio acanhado, mas mesmo assim eu fui. Chegando lá no meio deles, eu não sabia como agir, eu fiquei acuado. Isso é para vocês verem o que é uma transformação de vida. E daquele dia para cá, mano, eu senti que Deus tinha algo novo para mim. E eu participei daquela reunião, tinha um hino que eles cantavam, que dizia assim: tem muito jovem, faz a sua cabeça, com muitos fumos e droga nas veias. Olha que bobões, ui, 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 ui. Jesus, esse hino tocou profundamente no meu coração. Aí depois eles cantaram outro muito antigo, procurei por ti, não encontrei, procurei nos bailes e no vício, não. Esse hino me fez chorar muito, 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 muito. E saí, fui embora pra minha casa, acabou a concentração. Só que eu tinha prometido àqueles jovens que iria participar de um culto pela manhã com eles. E eles me prometeram que ia me buscar por volta de 6 horas da manhã para participar de uma das primeiras reuniões, se eu não me engano era 7 horas. Moral da história. 6 horas da manhã estava aquele grupo jovem lá na minha porta. Não era um, não era dois, nem três. Tinha mais de 20 jovens. Me chamando, eu levantei, dei desculpa, dizendo que eu não tinha roupa. Eles vinde como está. E me arrastaram para a Igreja Universal. Chegando lá de manhã era a busca do Espírito Santo. Aquele culto lindo, aquele culto maravilhoso, aquele culto cheio do Espírito Santo. E ali começou a minha trajetória no Evangelho. E as coisas não mudam de um dia para outro, de uma hora para outra. Sabe o que acontece? A gente, quando não vê o milagre acontecer da maneira que a gente quer, rápido, é tipo assim, como se fosse uma mágica. Não, há milagre que a gente vai ter que lutar muito para tomar posse dele. Há milagre que vai ter que ser luta, que vai ter que ser guerra. Há milagre que você vai ter que lutar, há milagre que você vai ter que chorar lágrimas de sangue. Mas por que tem que ser assim, pastor? É porque Deus vai nos colocar em um processo para amadurecer. 1 ano e 3 meses no Evangelho. 2 anos foi quando os meus pais retornaram e derrubaram aquela barreira, literalmente, que foi feito dentro da casa. Aquela coisa diabólica. A gente vai pregar, mano, mas deixa eu contar pra você como Deus vai mudar a tua vida. E aí, eles retornaram e começaram a perseguição, porque eles não aceitaram que eu mudei de fé. Eu agora sou da Universal, eu agora sirvo a Cristo, eu agora não estou mais com eles na religião que eles têm fé, que era o Espiritismo. E aí começou todo o processo, toda a mudança. Agora eu tenho que abrir mão do baile funk, a coisa que eu gostava muito.
Agora eu tenho que abrir mão do pecado. Mas como se eu estou no meio? Mas como se eu estou convivendo dentro da situação? Estou eu ali vivendo dentro de um terreiro de espírita, que era da minha mãe. Estou vivendo agora dentro de uma situação adolescente, sem base, sem estrutura, sem ninguém para conversar, sem ninguém para falar de Jesus. Não tive instrução, me batizei com 5 dias na igreja, não aconselho ninguém a fazer isso. E agora, como ser diferente? Como mudar? E aí vem todo o processo. Aí começa toda a luta, toda a guerra, toda a batalha. Vamos para a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 8, do versículo 43, conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curadas. Chegando por detrás dela, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disseram: Pedro. Eis que estava com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Preste bem atenção. Anos e mais anos, gastando toda a sua fortuna. Segundo os historiadores, essa mulher, ainda jovem, que aqui ela é tratada como uma mulher, no seu primeiro período menstrual. Ela se formou na sua adolescência, como todas as mulheres, como todas as meninas, começa o processo que todas têm que passar. Ela se menstruou. Daí em diante, ela sofreu uma hemorragia que não estancava o sangue de forma alguma. Mas naquela época era pior do que hoje. Por quê, pastor? Levítico diz que quando a mulher, no capítulo 6, que quando a mulher estava menstruada, ela era tida como imunda, separada, distante da família, distante da sociedade, até que aquele período da menstruação, aquele sangue estancasse. Ela não poderia ter comunhão, ela comia separada, ela era literalmente uma pessoa banida da sociedade. Mas ela, por 7 dias, não era uma coisa pela vida toda. Aquela mulher fez de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E o que dá a entender aqui, que o único que podia cuidar desse povo eram os médicos. E aquela mulher ficou naquela situação difícil, banida da sociedade, não podendo conviver com a sociedade, não podendo ter uma comunhão com a sociedade, não podendo viver em família sequer. Ela foi expulsa. E segundo os historiadores, Flávio Josefo relata que havia uma cidade em Israel chamada a Cidade dos Imundos, atrás da cidade. Normalmente essa cidade era situada em um deserto. Ela foi para ali conviver com os leprosos, pessoas do nível dela, pessoas do mesmo nível, pessoas literalmente como ela vivia. E aquela mulher ali passou a viver toda a sua juventude ali. E gastou o que tinha, porém não teve solução, não teve jeito, não teve cura. Assim como foi feito pela minha família para poder alcançar a felicidade.
fomos buscar em vários métodos, mas não alcançamos. Assim como eu fiz, fui buscar solução em várias religiões, mas também não alcancei. Porque não foi na religião que eu encontrei Jesus. Aquela igreja me levou a Jesus, mas não foi ela que solucionou. A igreja não tem poder para solucionar os seus problemas, mas a igreja pode te ligar literalmente a Jesus. E essa mulher agora ouve boatos, pessoal comentando. Imagina como é que não era na época. A expectativa naquela cidade. Várias pessoas querendo ser curadas, várias pessoas querendo receber um milagre. Chegou lá na terra dos imundos. Aquele grito: Jesus vai passar por aqui, Jesus está curando, Jesus está libertando, chama até a atenção de Jairo, um homem bem sucedido, mas estava com a sua filha morta em casa. Mas antes de chegar na casa de Jairo, havia um milagre preparado para aquela mulher do fluxo de sangue. Mas era necessário ela tomar uma decisão. Sair daquela zona de conforto que ela se encontrava. Vencer o medo, vencer o preconceito, vencer a baixa estima. Ela teria que vencer a depressão. Tu imagina uma pessoa: poxa, se eu gastei tudo que tinha com os melhores médicos, melhores tratamentos, eu não fui curado. Um homem, uma pessoa qualquer chamado Jesus vai me curar? Aquela mulher já talvez literalmente destruída. Aquela mulher já estava completamente com a sua vida arrasada. Como agora ela ia acreditar que um homem chamado Jesus ia passar ali e ia curar ela? Mas ela levantou daquele estado que ela se encontrava, triste, abatida, derrotada. Colocou, segundo os historiadores, se camuflou de tudo quanto é maneira para que ela não fosse conhecida. E o pior, há 12 anos aquela mulher sofria de um fluxo de sangue. Vamos dizer que o período dela menstrual veio aos... Vamos calcular aqui, aos 14. Aquela mulher estaria com 26 anos. Foi 12 anos sofrendo. Aquela mulher já estava literalmente debilitada, fragilizada, já não tinha mais força. Eu vejo a minha esposa reclamar do período dela menstrual, como ela se sente fraca, como ela se sente cabisbaixo, como ela se sente literalmente estressada. Agora você imagina 12 anos sangrando. Já era uma pessoa que só aguardava a morte. Já não tinha mais nenhuma expectativa de mudança de vida. Até porque o que ela já tinha gasto não foi o suficiente para a cura dela. Não foi o suficiente para a mudança dela. Os melhores médicos não resolveram os problemas dela. Agora ela levanta, sem ninguém dizer para ela: vai lá, porque as pessoas que estavam com ela, com certeza, estava até mesmo dizendo para ela: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída. A palavra diz que ela levanta e vai ao encontro de Jesus no meio de uma multidão. No meio de uma multidão. Uma vez eu fui assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Quando acaba aquele jogo, aquela multidão saindo, se pessoas caírem, passa por cima. E aquela coisa, aquela torcida grande, aquela coisa toda. Eu imagino que foi isso que ela enfrentou. Uma multidão em busca de um milagre. Ninguém ia facilitar a vida para ela.
Quem busca o seu milagre normalmente não pensa no próximo. Quer o que ela quer e pronto, acabou. O que ele quer e pronto, acabou. A Bíblia diz que a multidão apertava. A multidão tocava, a multidão oprimia Jesus. De uma tal forma que Jesus sequer podia se mover direito. A palavra relata que ela veio se arrastando. Ela estava tão cansada, tão debilitada, que a única forma que ela encontra, já debilitada, foi tocar nas orlas do vestido de Jesus. Aí Jesus de repente olha e diz: alguém me tocou. Pedro, como sempre, não conseguia ficar calado. Pedro é igual eu, mano. Eu sou igualzinho Pedro. Pedro deve ter falado: pô, Jesus, o Senhor tá de brincadeira. Tá todo mundo te tocando, todo mundo quer um milagre. E o Senhor diz que alguém me tocou. Naquele momento, quando Jesus diz isso, o semblante daquela mulher já estava transformado. Aquela mulher já não sangrava mais. Aquela mulher já não era mais a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Oh, aleluia. Porque de mim saiu virtude. Era algo diferente. Não é tocar por querer. Não é tocar porque a multidão tocava. Não era simplesmente porque tocou. Porque todos os que estavam ali tocavam nele. Era um toque de um adorador. Era um toque de alguém em aflição. Era um toque de alguém que já não via mais saída. Que já tinha feito de tudo, que já tinha lutado, que já tinha ido em busca da sua cura, do seu milagre. Alguém que não estava conformado com a situação que se encontrava. Era um toque de uma mulher desprezada, humilhada pela sociedade. Como eu disse, era uma mulher que já não tinha mais esperança de ser curada. Que já não vivia mais entre o povo. E muitas das vezes a minha família foi vista dessa forma. Muitos achavam que já não tinha mais esperança para nós. Que nossa família já estava literalmente perdida. Que a nossa parentela já estava literalmente perdida. Nessa época eu não tinha um cristão na minha família. Foi quando tudo começou. Hoje eu tenho na minha parentela missionários, presbíteros, pastores, evangelistas, pregadores, diáconos, obreiros. Mas tudo começou pelo um passo que foi dado lá atrás. Eu não aceitei que a intervenção maligna separasse os meus pais. Eu não aceitei ouvir pessoas falar para minha família que não tinha mais solução. Que eu e meus irmãos seríamos, desculpa a expressão, vagabundos, marginais. Que nós éramos perdidos, sendo que nada apontava para isso. É porque a gente vivia brincando na rua. Aquela época não era comum. Minha mãe deixava a gente ir para onde a gente quisesse porque a gente era doutrinado dentro de casa. Minha mãe nunca prendeu a gente, mas minha mãe sempre ensinou para nós o que era bom e o que era ruim. Nunca escondeu de nós. Nunca escondeu da gente a verdade. A verdade, minha mãe passava absoluta para cada um de nós. Ela mostrava pra gente a realidade. Então a gente era doutrinado, a gente respeitava a minha mãe. E ela dizia pra gente assim, ó, quando for 10 horas, quero todo mundo em casa.
E quando a gente estava em um baile, estava numa festa, a madrugada toda, a gente estava na companhia dos nossos pais. Então houve e havia naquela época, e há até hoje, uma doutrina dentro da nossa família. Honrar pai e mãe. Doutrina bíblica, apesar da gente, na época, ser espírita, a gente não conhecia, mas sempre honramos nossos pais. Na época a gente curtia muito baile matinê. Havia os bailes matinê onde a gente tinha acesso, que a gente podia estar, e acabava cedo, e a gente tinha que estar ali em casa. A gente era bem doutrinado pelos nossos pais. Tivemos uma boa criação, mas o mundo da época já não discriminava. Por a gente ser assim, tivemos boas escolas. Eu e minha irmã, meus irmãos. Eu que não aprendi mesmo porque a cabeça não ajuda. Meus irmãos são tudo formados. Tudo terminaram seus estudos. O outro agora está fazendo enfermagem. É evangelista. Então nenhum dos meus irmãos fomos para droga, fomos para prostituição, ninguém. Eu só tenho uma irmã por parte de pai e mãe, mas tenho uma irmã de criação que também foi criada na mesma doutrina que a gente, dentro de casa. Mas ainda assim, faltava a transformação em Cristo Jesus. Precisamos abandonar a cultura de servirmos aos demônios, de idolatrar aos demônios. E de repente, essa história vai mudar. Resolvi agora tocar em Jesus. Por que eu conto para vocês a história bíblica? Porque ela serve de exemplo. Mas tem a minha história de vida. Essa história dessa mulher me chama muita atenção. E ela toca. Mas não é um toque qualquer. Jesus sente o toque. Mas o toque que Jesus sente é um toque de um adorador. O toque que Jesus sente é um toque de socorro. E Jesus fala: alguém me tocou. Aquela mulher deve ter tremido de medo. Ela estava camuflada, cabeça coberta. Eu imagino quando alguém tirou. Com certeza teve. Acusador vai ter para te acusar de tudo quanto é maneira. Peraí, não era você que estava se prostituindo? Não era você que estava fumando? Não era você que estava bebendo? Não era você que estava roubando? Não era você que estava matando? Vai ter acusador de tudo quanto é maneira. Mas ninguém vai entender que você tocou em Jesus. Muitos não vão entender isso. Fico imaginando alguém dizer: essa mulher tem que ser apedrejada. Eu posso deduzir isso. Alguém me tocou. Mestre, essa mulher sofre de um fluxo de sangue. Essa mulher é imunda. Aí eu posso aqui trazer uma mensagem figurativa. E Jesus disse: era. Porque ela me tocou verdadeiramente. O toque dela foi diferente do de vocês. Então entenda isso. A sua casa, a sua família só vai mudar quando você tocar verdadeiramente em Jesus. Quando você entender que não são as religiões. Quando você entender que não é o pastor Marcelo. Não são simplesmente minhas orações. É quando você se colocar à disposição do Mestre. Entendeu, nossa irmã? Irmã Luana, irmã Denise, irmão Valdecino. É quando tocar em Cristo.
É quando tocar na pessoa de Jesus. É quando tocar no Mestre. Aí você vai receber o seu milagre. Mas tem que ser um toque diferente. Tem que ser um toque de adorador. Eu toquei em Jesus em 86. Hoje eu sou uma pessoa transformada, irmã Cláudia. A paz do Senhor Jesus para você também. Hoje eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu sou uma pessoa transformada por Cristo, porque toquei nele, porque fui em busca dele. Só ele, só Jesus pode transformar. Não são as religiões. Não adianta buscar. Não adianta buscar nas religiões que você não vai achar. Na religião você só vai achar o jugo pesado. Mas só Cristo te liberta. Só Cristo te salva. Só Cristo te cura. Só Cristo é o Salvador. Eu fico olhando as pessoas dizendo que para ser salvo você tem que estar dentro. Não. Tem que estar em uma religião, não. Salvação só em Cristo. Salvação só em Jesus. Salvação só no Mestre. Aquela mulher estava literalmente sem expectativa de uma vida saudável. Uma vida retornando à sociedade. Agora, aos seus 26 anos de idade, deduzo eu, aquela mulher que deixou de ser a menina é curada. Tudo começou na sua adolescência, segundo os historiadores. E daí já não parou mais. Aquela mulher deixou de viver numa sociedade discriminada, numa cidade chamada Cidade dos Imundos. Um lugar de pessoas de cabisbaixo, um lugar de pessoas com pensamento negativo. Meus amados, é o que Deus quer fazer com você. Deus quer tirar você dessa vida. Deus quer tirar você desse sufoco, dessa discriminação contra a tua família, contra a tua casa, contra a sociedade. A sociedade que te oprime, a sociedade que te rebaixa. Vai ter que reconhecer que Jesus mudou a tua vida. Os mesmos que humilharam ela ali, aquela mesma multidão, agora estão vendo e ouvindo e vendo Jesus falar com ela. Sabe por que Jesus falou com ela entre a multidão? Deus acaba de me revelar agora. Porque aquela mesma multidão era o que foi que jogou ela lá na terra dos imundos. A mesma família que disse que por causa da lei de Moisés, você tem que ir para aí. Você tem que viver lá. Você não pode viver em sociedade. Ei, os mesmos que disseram que você já não tinha mais jeito. Os mesmos que disseram que você já não tinha mais saída. Os mesmos que disseram que você era um vagabundo. Os mesmos que disseram que você era um marginal, que você era uma prostituta. Vão ter que ver a tua vitória. E Deus te exaltará entre a multidão. Agora aquela multidão está ouvindo e vendo, ouvindo e vendo. Jesus, o Santo de Israel, o perfeito, o imaculado, falar diante da multidão com aquela mulher. Jesus não vai tratar com ela no secreto, no oculto. Tem momento que Jesus quer tratar você no oculto e no secreto. Oh, xaramanto de provalás. Ripala xaramanto de provalamaché. Mas tem momento que Jesus quer tratar contigo dentro daqueles que te humilharam.
com aqueles que te massacraram, no meio daqueles que te falaram para você que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, que não tinha mais solução. E Jesus fala: alguém me tocou? Pedro diz: Senhor, a multidão te toca. Jesus pega aquela mulher pela mão, e puxa. Vem aqui, filha. Oh, charamanto de provalás. Jesus coloca aquela mulher no meio da multidão. Ali está, cravada. A tua fé te salvou. Jesus não diz que te curou, Jesus te salvou. Jesus dizia para ela: vai e não peque mais. Aquela mulher caiu em pranto. Aquela mulher caiu em lágrimas. Ela já não era mais a mulher do fluxo de sangue. Agora era a mulher restaurada. Era a mulher que estava curada. Já não era mais a mulher desprezada entre a sociedade. Todos agora em Israel iam saber que aquela mulher foi curada. Todos agora contavam o testemunho daquela mulher. Gente, fofoca é bom por causa disso. Os fofoqueiros têm a vez que eles ajudam. A gente sabe o que aconteceu? Lembra daquela mulher, a imunda? Do fluxo de sangue, que gastou tudo, que tá pobre? Sim. Nossa, mano, que babada, ela foi curada. É muito interessante isso, mano. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi liberta. Aquela mulher foi salva. Ela agora está apta, pronta a viver em sociedade. Aquela mulher agora volta para o seu lar. O retorno à vida social. O retorno à vida em família. Agora ela pode ir aos cultos. Agora ela pode adorar. E a Bíblia não diz que Jesus enviou ela para uma igreja, para uma religião. A Bíblia não diz que Jesus enviou aquela mulher. Não, Jesus disse só simplesmente: a tua fé te salvou. Só isso. O suficiente. O necessário. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui para você. Aí 46 Jesus disse assim, 8:46 de Lucas. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou, tremendo. Sabe por que tremendo? Sabe por que tremendo? Porque ela sabia que não podia sair daquela terra. Ela sabia que pela lei de Moisés ela não podia tocar em uma pessoa, senão aquela pessoa se tornava imunda como ela. Mas agora ela está lidando com alguém que tinha misericórdia dela. Agora ela está lidando com alguém diferente. Alguém que veio para trazer o amor. E ele disse: então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se, tremendo, e prostrou ante ele e clamou, diante de todo o povo, a causa porque havia tocado com longo e logo sarará. E disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Foi a fé daquela mulher. Foi a fé daquela mulher. Vá em paz. Pela sociedade, aquela mulher tinha que ser massacrada. Mas o Deus de misericórdia estava diante dela. Então, amado, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé daquela mulher salvou ela. Vai ser, irmão Valdecino, a tua fé. Irmã Cláudia, a tua fé.
Luana, a sua fé. É a sua fé que vai te salvar, que vai mudar a tua história. Não vai ser religião. Regina Tavares. Não vai ser. Irmã Regina, é a sua fé. É a sua fé. Não são as religião. Toca em Jesus que tudo vai mudar para você. Ele é a cura. Jesus é a libertação. Então fica aqui essa palavra. Estarei orando por todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Receba o seu milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai. São tantos pedidos de oração nessa página. Tanta súplica. Mas muitas das vezes, Senhor, tanta multidão, mas só um vai te tocar de maneira diferente. Nessa manhã, Senhor, eu quero tocar no Senhor. Que esse tocar transforma a minha vida, a minha casa, a minha família. Deus, esta página foi criada para abençoar vidas. E eu creio, Senhor, que tenho conseguido mudança em muitas vidas. Então toma nas tuas mãos. Abençoa as famílias, as casas, os lares, as pessoas que estão sofrendo no leito de dor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no presídio. Só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar, Pai. Abençoa todos aqueles que nos seguem, aqueles que pedem todos os dias oração. Nossa irmã Regina Tavares que está pedindo oração pela família. Esses irmãos aqui que pedem todos os dias uma porta de emprego aberta, que pede a libertação da família, da casa. Toma nas tuas mãos, Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus abençoe todos vocês. Eu preciso parar porque eu estou aqui numa casa em cima do morro, onde eu vim para cá para cuidar das plantas. Mas Deus me tocou para fazer essa live ao vivo com vocês. Então que Deus possa abençoar. E mais uma vez vou fazer um pedido a vocês. Nos segue lá no YouTube. Pastor Marcelo Dias orando por vocês. É o mesmo nome. Nos segue lá. Nos ajuda. Deixa lá o seu joia. Deixa lá o teu joinha, né? Que fala, né? Nos segue. Divulga quem trabalha. Em nome de Jesus. Também no Instagram. Marcelo Dias também. No Facebook. Nessa página. Nos ajuda a divulgar nossa rede social. Amém? E quanto mais você divulgar esse trabalho, mais você deixar aí o seu joinha, mais pessoas serão alcançadas. Então que Deus abençoe a todos e um bom dia.